Olá, dando continuidade à nossa série Pequenas Reflexões, nós vamos nos ater hoje ao texto do profeta Miqueias, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Nós vamos, na verdade, inverter um pouco a ordem, nós vamos tratar um pouco do versículo 11 e depois nós vamos fazer essa ponte com o versículo 8, tá bem? E o versículo 11, a Bíblia que eu sempre utilizo é a Nova Versão Internacional, vai nos dizer assim: seus líderes julgam sob suborno, e seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Amados, embora o livro de Miqueias, do profeta Miqueias, tenha sido escrito entre os anos 730 a 700 a.C., nós vemos muita semelhança de corrupção entre os dirigentes, os governantes e também os juízes daquela época com os juízes e dirigentes da nossa época de cá. Nós podemos fazer essa ponte e ver que a corrupção de outrora é a mesma dos nossos dias atuais. Nós vemos nesse texto que os dirigentes, tanto da classe política quanto judiciária, eles estavam preocupados tão somente com o suborno. Eles estavam preocupados não com o povo, mas apenas com si próprio, com o seu bem-estar. E essa corrupção, ela não parava por aí. Essa corrupção, ela se estendia também entre os sacerdotes e profetas. O texto vem nos deixar bem claro que os sacerdotes ensinavam visando lucro e os profetas adivinhavam, diziam mentiras em troca também de lucro, também pela prata, em troca da prata. Então nós podemos ver que toda a classe, seja religiosa, judiciária ou política, estava sob corrupção. E quando nós fazemos essa comparação com os nossos dias atuais, nós vemos que o pecado ele continua o mesmo. Muda a roupagem, muda o pano de fundo, mas o pecado ele continua o mesmo. Mas aí, amados, fazendo agora uma ponte com o versículo 8, nós podemos ver que o verdadeiro profeta de Deus ele está preocupado tão somente com a verdade, o seu compromisso é com a verdade, doa a quem ou quanto doer. Ele não está preocupado com o seu conforto, ele não está preocupado em ser uma pessoa popular, ele está preocupado tão somente em dizer a verdade. Seu compromisso, repito, é com a verdade. E aí o profeta Miqueias, falando sobre si mesmo, ele vai dizer o seguinte: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, ou seja, ele atribui ao Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Veja bem, ele com certeza pagou o preço por isso. Ele sofreu o ódio, ele sofreu a raiva do povo de Judá e de Israel da época, mas ele estava preocupado não com o seu bem-estar, não com o seu ego. Ele estava não preocupado com a sua popularidade, ele estava preocupado tão somente com a verdade. E quando nós falamos em dizer a verdade, quando nós tratamos sobre dizer a verdade, nós estamos desta maneira também amando ao povo, amando ao próximo, demonstrando amor. Porque demonstrar amor não é apenas compartilhar bens e recursos. Demonstrar amor é também dizer a verdade. E amados, quando nós falando nisso, de dizer a verdade, mostrar amor ao dizer a verdade, isso me remete a um livro que foi organizado por Felipe Moura Brasil, mas que são textos, é uma compilação de textos do grande filósofo Olavo de Carvalho. Um filósofo que, aliás, ele sozinho ele consegue destruir todo o pensamento progressista e de esquerda aqui no país. O livro se chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E na página 59 deste livro, ele vai nos dizer o seguinte: não há, certamente, maior benefício que se possa fazer a um semelhante: mostrar-lhe o caminho do Espírito e da liberdade, pelo qual ele pode se elevar a uma condição que, dizia o salmista, é apenas um pouco inferior à dos anjos. Tal é, substancialmente, a forma concreta do amor ao próximo, dar ao outro o melhor e o mais alto do que um homem obteve para si mesmo. Amamos o nosso próximo na medida em que o elevamos à altura dos anjos. Fazemos-lhe o mal quando o rebaixamos à condição de bichinho, seja com maus tratos, seja com afagos.
Então era exatamente isso que o povo, os profetas e sacerdotes estavam fazendo, tratando como um bichinho, dizendo que aquilo que eles queriam ouvir, mas na verdade eles estavam causando mal danado àquele povo. Porque nós mostramos, mais uma vez repito, amor ao próximo quando nós dizemos a verdade, quando nós ensinamos a verdade a eles. Fica aqui essa dica, um forte abraço.